em meio à vibrante tapeçaria urbana de Juiz de Fora, uma cidade esculpida por ladeiras sinuosas e adornada pela imponência de seus edifícios históricos, vivia um jovem de 17 anos chamado Mateus. Ele era, aos próprios olhos, uma sombra em movimento. No burburinho do calçadão, entre os ônibus que buzinavam na Avenida Rio Branco e a beleza nostálgica do Parque Raufeld, Mateus sentia-se um fantasma, um observador silencioso que ninguém realmente via. Sua paixão era a literatura, mas a pequena biblioteca de seu bairro parecia estática, incapaz de oferecer o escape que a sua alma ansiava. Um entardecer particularmente melancólico, após uma tarde na Praça do Bom Pastor, Mateus decidiu pegar um caminho diferente para casa. Ele dobrou uma esquina estreita, pouco frequentada, perto do majestoso Cine-Teatro Central, e se deparou com uma fachada antiga e discreta. A porta, de madeira maciça e cor de mogno, parecia convidativa e misteriosa. Ao mesmo tempo, acima dela, uma placa de madeira entalhada, gasta pelo tempo, anunciava a Livraria dos Mundos Suspensos. Intrigado e com uma sensação de destino, ele empurrou a porta. Um sino prateado tilintou, anunciando sua chegada. O interior da livraria era um labirinto mágico e caótico de estantes que pareciam alcançar o céu. O ar estava pesado com o aroma inebriante de papel antigo, couro, tinta e uma sutil fragrância de jasmim. A iluminação era suave, vinda de lâmpadas que brilhavam como vagalumes, e o ambiente era pontuado pelo som de um relógio de pêndulo antigo, cujas badaladas pareciam contar histórias. Ao fundo, atrás de um balcão empoeirado, estava uma senhora idosa com óculos de aro grosso e um sorriso enigmático que parecia ter visto séculos de histórias. "Bem-vindo, Mateus", ela disse. Como se o esperasse. "Eu sou a Dona Aurora. Sabia que você viria." Mateus ficou atônito. Como ela poderia saber seu nome? Dona Aurora apenas sorriu, o brilho em seus olhos mais velho que o tempo, e indicou uma seção no fundo da livraria. "Não se preocupe com isso, meu jovem. O importante é que você chegou. Agora, procure pelo livro que te chama. Ele saberá que você está aqui." Mateus caminhou entre as estantes, sentindo uma energia vibrante vindo de cada livro. Ele sentia as histórias pulsando sob as capas, como corações vivos. De repente, um livro com uma capa de couro cor de âmbar, sem título ou autor, pareceu emitir um brilho sutil. Ao tocá-lo, Mateus sentiu um formigamento na ponta dos dedos, uma sensação de eletricidade mágica. Ele abriu o livro, e as páginas estavam em branco. Mas então, como se escritas por uma mão invisível, as palavras começaram a surgir, formando uma história. Era a história de um jovem tímido que, em uma cidade de ladeiras, descobria ter o poder de dar vida às palavras que escrevia. Conforme Mateus lia, o mundo ao seu redor parecia se transformar. Ele podia ouvir o rugido distante de um dragão descrito no livro, e sentir o cheiro de mares infinitos. As páginas ganharam relevo e uma pequena figura de papel de um cavaleiro, com armadura de prata, saltou do livro, galopando pelo ar ao redor dele. Mateus, entre a incredulidade e o fascínio, deixou o livro cair. A figura de papel, como um sonho desfeito, voltou para dentro da página, e as palavras se tornaram estáticas novamente. Dona Aurora se aproximou, seus olhos brilhando com um brilho divertido. "Aqui, os livros não são apenas para serem lidos, Mateus", ela explicou, com uma voz suave e sábia. "Eles são portais, janelas para outros mundos. A magia deles se conecta com a sua, e juntos, vocês criam a realidade." Ela revelou que a Livraria dos Mundos Suspensos era um lugar especial, um ponto de convergência de universos, e que cada livro continha um fragmento de outro mundo. A partir daquele dia, a vida de Mateus se transformou. Ele passou os dias explorando a livraria. Em uma estante, ele encontrou um livro de capa azul turquesa que, quando aberto, revelava um mapa que mudava conforme o clima lá fora. Em outra, ele desvendou enigmas com um detetive de bolso que só se manifestava à luz de uma vela. Ele conversou com piratas de pergaminho, aprendeu feitiços com bruxas de capa dura, e viajou por florestas encantadas, através de ilustrações que ganhavam vida. Cada história que ele tocava o transportava para um novo universo, e cada personagem se tornava um amigo. Lentamente, a timidez de Mateus começou a se dissipar. Ele percebeu que a sua invisibilidade não era uma maldição, mas uma tela em branco.
Assim como os heróis dos livros, ele também possuía um potencial inexplorado. Ele se sentia cada vez mais presente, mais real, mais ele mesmo. Uma tarde, depois de ter lido um livro de contos sobre a cidade de Juiz de Fora do futuro, Dona Aurora o chamou ao balcão. Mateus, ela disse, com um tom sério, mas carinhoso, a magia dos livros é um reflexo do coração de quem os lê, mas a magia mais verdadeira reside dentro de você. Use-a com sabedoria, não para fugir, mas para transformar. Ela lhe entregou um caderno de capa de couro simples, com as páginas em branco. Este é o seu livro, Mateus. Está esperando suas próprias histórias. A magia dos outros livros te preparou para escrever a sua. Mateus pegou o caderno e, pela primeira vez, sentiu uma emoção que não era de fuga, mas de criação. Ele se sentou em uma escada de madeira antiga e, inspirado por tudo o que havia vivido, começou a escrever. As palavras fluíam de sua caneta, carregadas com a imaginação que ele havia nutrido por tanto tempo. Ele escreveu sobre as ruas de paralelepípedos de Juiz de Fora ganhando vida com criaturas fantásticas. Descreveu o Morro do Cristo se transformando em um farol mágico que iluminava a cidade em noites escuras. O rio Paraibuna, em suas histórias, sussurrava segredos antigos, e a Serra da Mantiqueira, ao longe, era a morada de gigantes adormecidos. À medida que Mateus escrevia, as páginas do seu caderno ganhavam vida de uma maneira diferente da livraria. Suas palavras não criavam figuras físicas, mas inspiravam sentimentos e ideias. Ele começou a ler suas histórias para seus amigos na escola, e eles, que antes o consideravam apenas o menino dos livros, começaram a vê-lo sob uma nova luz. Ao ouvir seus contos, eles começaram a ver a cidade com novos olhos, descobrindo a beleza e a magia que sempre estiveram ali. Um amigo, que sonhava em ser artista, se inspirou na sua história sobre o Morro do Imperador e pintou um mural vibrante de um castelo mágico. Sua família, ao ouvir suas narrativas sobre os laços que os uniam, se emocionou e se sentiu mais próxima. Mateus percebeu que seu poder não era de criar vida física, mas de despertar a imaginação e a emoção nas pessoas. Suas palavras eram sementes de magia que ele plantava no coração dos outros. Ele não era mais invisível. Suas histórias o tornavam presente, conectando-o com as pessoas de uma forma profunda e significativa. Dona Aurora, observando-o da porta de sua livraria, sorria. Ele entendeu, ela disse para si mesma, a verdadeira magia não está na fuga para outros mundos, mas em como as histórias nos transformam e nos conectam uns aos outros. Ele é o novo guardião da magia de Juiz de Fora. Mateus continuou a escrever, enchendo seu caderno com as maravilhas que descobria em seu mundo interior e exterior. Ele sabia que a livraria dos mundos suspensos sempre seria um refúgio mágico, mas agora ele também sabia que a magia mais poderosa residia dentro dele, esperando para ser libertada através das palavras. E assim, nas ladeiras de Juiz de Fora, o jovem que se sentia invisível se tornou um contador de histórias, iluminando a vida das pessoas com a magia de sua imaginação, e mostrando que, em cada esquina da cidade, uma nova aventura estava apenas esperando para ser escrita.